Ethereum em nítida tendência de alta, rompendo topos e fundos ascendentes, seguindo uma escalada de alta no último mês. Bom, tudo isso nós falaremos neste vídeo sobre o Ethereum e seus principais pontos, né? Quais são as suas probabilidades seguintes nas próximas semanas. Então vamos lá. Meu nome é Miguel, este é meu canal. Se vocês gostarem do conteúdo ou adquirir algum conhecimento, considerem se inscrever e deixar o like. Vamos para o gráfico. Então nós temos Ethereum seguindo, performando nas últimas semanas, né? Ela acordou do nada e veio vindo tendo topos e fundos ascendentes, né? Numa grande escalada de alta repentina, porque ela permaneceu um bom período, bom tempo desacordada, né? O gigante estava dormindo, certo? Não, neste bull market nós tivemos, ela não performou tão bem, né? Até o momento. Então, de um tempo para cá, ela veio tomando, né? Vindo escalando uma alta bem forte, principalmente quando você coloca no gráfico semanal, você vê as velas verdes, uma atrás da outra, né? Tentando engolir o preço. E o que que está acontecendo, né? Ultimamente, nos últimos dias, o preço do Ethereum, ele está querendo alcançar algumas marcas, né? Para tentar se manter acima de alguns preços, pois ele estava bem desvalorizado em relação ao Bitcoin, né? O Bitcoin estava bem esticado, o Bitcoin veio rompendo os topos históricos, enquanto o Ethereum não teve nenhuma movimentação expressiva, né? Então, o que que neste exato momento o preço do Bitcoin e da Ethereum tem em relação? O Ethereum, primeiramente, ele está tentando alcançar as suas máximas, né? Então, por isso o preço está extremamente forte, né? O crescimento dele. Ele vem agora neste gráfico semanal, fecha logo em 8 horas, hoje é dia 20. Ele vai tentar efetuar algum rompimento mais forte para se segurar acima de alguma base de preço em torno dos US$ 3.800. Para quê? Para ele tentar na próxima semana, ou até mesmo nessa, se a movimentação for muito grande, para tentar efetuar um rompimento acima do seu topo anterior, já que o topo histórico dele foi dado lá em 2021, naquela alta nos US$ 4.800. Então, primeiro ele tem que fazer o quê para tentar buscar essas novas máximas? Tentar um rompimento dessa grande resistência que nós temos aqui na região dos US$ 3.900, US$ 3.870 a US$ 4.100, que é a região que o preço está fazendo ele vir, exatamente nessa zona. Por quê? Porque ele vindo aqui, ele fica mais, vamos dizer, estável. É. Lógico que ele pode vir e fazer exatamente a mesma movimentação de que ele teve no dia em dezembro, né, na última semana de novembro, lá em junho, em fevereiro que nós tivemos os seus pontos aqui que ele tentou fazer um rompimento, não conseguiu, entregou baixo novamente. E aqui, né? Então a gente tem esse cenário. E aqui pode se repetir exatamente e deixar todo esse mundo, essa galera aqui presa nessa tentativa de rompimento. Então nós devemos ver exatamente o que para tentarmos nos manter mais tranquilo perante o Ethereum. Efetuar um rompimento dessa região e um reteste formando um suporte. Então o gráfico tem que se performar dessa forma. Ele romper nas próximas semanas, retestar isso aqui, fazer uma base, né, um suporte para ele fazer um repique de alta novamente. Então, essa é o price action de movimentação mais saudável que nós podemos ver e tranquilo. Aí você sim falar, Bitcoin performou bem, o Bitcoin não, a Ethereum, o gráfico tá bonito e agora é só continuar surfando a onda. Porque caso ele não efetue o rompimento e rejeite, nós devemos ver o quê? Uma grande realização de lucro nessa região, né? Então, quem está no lucro, quem veio comprando lá de baixo, tem que sim analisar
começar já a realizar posições, né? Realizar parcial do seu investimento. Porque se isso aqui for a mesma coisa que aqui, aqui e aqui, a alta demora, mas a queda vocês podem ver que rapidamente ela veio buscando lá embaixo. Então ela tem correções gigantescas, às vezes não dá nem tempo de você vender sem sair no prejuízo. Porque basta uma vela dessa, né? Uma barra dessa para você já se desesperar. Porque a queda é violenta. Então nós não devemos pagar para ver. E nós podemos continuar vendo é no gráfico diário. O preço já está bem esticado, né? Mas ainda assim ele vem tentando buscar um rompimento. Como sinalizar uma possível reversão antes de acontecer, né? Um possível padrão de topo e você sair, realizar o lucro sem perder o seu capital. Exatamente assim, gráfico de 4 horas, vocês irão pegar a cada rompimento, vocês vão pegar o topo e o fundo anterior, né? Então aqui foi um topo, certo? Ele rompeu, formou um fundo aqui, veio e testou como suporte essa resistência anterior, né? E formou um outro suporte aqui. Então é desse jeito que nós devemos marcar no gráfico. Vocês pegam, bota uma barra no gráfico e deixa. Vocês vêm fazendo marcação. Aqui, ela foi um outro fundo anterior. No caso, seria um grande suporte. No caso, o preço corrija, ele tende a vir dentro desses padrões gráficos aqui. E nós não podemos deixar acontecer é quando o preço corrigir, vamos supor que ele venha um período de correção, ele não volte dentro desse padrão aqui. Por quê? Aí é sinal que ele está tendo um enfraquecimento da tendência e uma rejeição do mercado para ter essas grandes correções na qual eu mostrei lá de 20, 30% em semanas. Uma, 2 semanas, o preço corrigir 20, 30%. Então, enquanto o preço se manter acima dessas barras, né, verticais que vocês irão fazer nos seus gráficos, vocês poderão se manter tranquilamente comprados em Ethereum. A partir do momento que vocês forem subindo, quando gerar um novo topo anterior, o preço corrige, marca um fundo, continua subindo, mas depois ele volta novamente para isso, aí é o momento de saída, porque fica extremamente arriscado você se manter, já que ele está mostrando que está tendo um enfraquecimento. E ele voltou para uma zona anterior, um período de extrema escalada de alta, na qual ele está tendo, né? Barra após barra de subida. A partir do momento que ele voltar para dentro dessas regiões, é um sinal de enfraquecimento e venda. Ou pensar em realizar parcial se você não tiver realizado. Porque ocorre, né, um grande risco dele buscar, aí sim, no semanal, uma base mais forte. Às vezes vindo numa correção muito grande, porque a base mais forte do semanal é lá nos $2.900 a 2.300. Então a correção é pedrada. Uma correção de 30%, exatamente igual eu falei quando ocorreu aqui naquela rompimento. Ele não conseguiu, corrigiu 30%. Na próxima vez ele tentou novamente, corrigiu 40%. E novamente, quando ele tentou, fez quase que uma armadilha aqui, né? As pessoas achando que foi um rompimento desses topos anteriores e veio logo em seguida a corrigir mais de 60%. Então, isso aqui é um movimento bullish para nós, né? Que gera euforia em todo mundo vendo essas lindas barras de rompimento semanais, alcançando o RSI em sobrecompra, mas ao mesmo tempo pode ser exatamente mais um movimento deixar a galera presa em topo, certo? Então nós devemos olhar isto nas próximas horas e próximos dias. Então é simples a matemática e a análise. Marca essas barras,
Espera o preço subir. Não tem por que você vender agora. Você não sabe onde o preço vai parar, mas você sabe que a probabilidade, matematicamente, de que se o preço voltar para dentro dessa região, é um enfraquecimento da tendência e ele não vai conseguir efetuar um rompimento tão cedo e vai corrigir bem mais bruscamente. Bom, então esta é uma análise do Ethereum. Fiquem de olho, considerem começar a pensar em realizar lucro se você não já realizou. Cuidem do seu patrimônio. A proteção patrimonial é mais importante do que o ganho. Porque se você buscar o ganho, mas não proteger o seu patrimônio, muitas das vezes você vai acabar perdendo seu dinheiro. Bom, se vocês gostarem do conteúdo, considere se inscrever e deixar o like. Meu muito obrigado e até a próxima.